Olá, boa tarde. Hoje estou aqui com Diogo para ele me fazer o teste se eu sei ligar 112. É isso. E assim já revelámos a primeira pergunta, que era qual o número que devemos ligar quando estamos perante uma emergência. Já fizemos tantos vídeos contigo, Diogo, que eu já sei que 112, 112, 112. Já sei que se eu estiver de viagem para Portugal tenho que ligar 112 se tiver algum problema. Olha, e em viagem em Portugal ligas 112 e se estiveres numa viagem em Espanha? Como costumo fazer, posso adivinhar que também é 112, é um número europeu, certo? Exatamente, é o número europeu. E depois em que língua é que devo falar? Por exemplo, se eu estiver em Alemanha? Tens sempre primeiro a língua nativa do país e depois costuma ter sempre, do que eu sei, em inglês. Quando ligas em Portugal, eles falam em português e em inglês, no mínimo. Às vezes ainda tem uma terceira língua, como pode ter no caso de Portugal, espanhol. E em todo o Portugal, então qualquer espanhol que estiver cá vai ser atendido em espanhol? Depende do que eu sei, depende da altura. Eu sei que na altura do Covid havia a gravação também em espanhol e que em algumas zonas de Portugal existem em espanhol. Não sei dizer do país todo porque não tenho essa experiência. Ok. E então, o número 112 já sabemos que é europeu e é o número de emergência. Sim. Então, eu vou-te perguntar. Tu estás a andar de bicicleta e vês alguém a ser atropelado por um carro que não passou um sinal vermelho, que passou um sinal vermelho normal nos nossos dias. Achas que e a pessoa está caída no chão, achas que ligas 112? Primeiro, provavelmente deveria ver se há um problema com esta pessoa, se está consciente ou não. Faz sentido. Primeiro ver se eu estou em segurança, se não há cães a ladrar ou tentar fazer-me algum mal, se não há algum contexto esquisito, por exemplo, que não cheira a queimado. Não. Imagina que tens um cão ali à volta que não te deixa aproximar. Podes ligar 112? Podes. Posso? Podes. Sim. É assim, o que não é correto é ligar 112 para pedir compras de supermercado. O que não é correto é ligar 112 para gozar. Obviamente. O que não é correto é ligar 112 para enganar as ambulâncias e pessoas que têm esses fetiches em ver ambulâncias passar. Agora, se alguma coisa te preocupa, ligar 112 é lícito. Se quem te atender achar que o caso não é para o 112, é para ir à esquadra, à beira ou assim, ele faz. Ou seja, eu nem tenho que fazer este tipo de pensamento, vou ser perigoso ou não. Eu vejo que há ali um problema e eu penso, é um caso de ligar o 112, o meu instinto deveria pegar no telemóvel e ligar 112. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso, porque há uma ou duas coisas que deves fazer antes de ligar o 112 e nós já vamos falar. Neste caso do acidente, o que é que eu te diria? Podias perguntar em voz alta, já alguém ligou 112? Porque 10 pessoas a ligar 112, o 112, como as informações são diferentes, vai achar que são 10 acidentes diferentes. Um vai dizer que é na rua X, outro na rua Y, portanto, perguntas, alguém ligou 112? Não? Eu ligo. Considerem que está ligado. Ok. Pronto. Anunciar isso para as pessoas que já ligamos. Sim. Ou liguei 112. E depois provavelmente vou adivinhar Não. coisa. Não. Porque Mas agora... tu não sabes o que é que eu vou adivinhar? Diz. Que provavelmente eu tenho que saber exatamente onde eu estou. Mas antes disso, que nós estávamos... Quando é que deves ligar 112? Estás a andar de bicicleta e vês um incêndio lá ao fundo. Ligas 112? Provavelmente ligo o 112 para dizer que está a acontecer um incêndio para eles ligarem aos bombeiros. Pronto, isso, o eles não te interessa, é para ligar 112. No caso do incêndio, dificilmente vais a passar a bicicleta, sabes se alguém já ligou, por isso tu ligas 112 e dizes pronto. Se há pessoas à volta, ou seja, eu estou a imaginar, se eu estou a fazer a minha pedalada, há uma pessoa e não há ninguém à volta, obviamente tenho que ser eu a fazer esta chamada. Se vejo outras pessoas, em qualquer dos casos, pergunto, alguém já ligou 112? Sim, é isso. Okay. Como o incêndio costuma ser algo que vês ao longe, é frequentemente mais difícil saber se alguém ligou. Mas se houver alguém,
Ligas. Portanto, o importante, se houver incêndio, é não pensar que tem que ligar para os bombeiros. Não. Primeiro, o meu 112. ponto de contacto, 112. Vês alguém a ser assaltado na rua e a fugir. E por exemplo, bateu na pessoa, uma situação de segurança pública. Provavelmente para muitas pessoas, e também para mim, seria ligar a polícia. Mas, porque esta pessoa poderia estar em perigo, tem que ligar 112 e dizer... Não, tens que ligar 112. Não é por esta pessoa estar em perigo, porque tu não sabes qual é a esquadra daquele sítio. Às vezes é GNR, outras vezes é PSP. Sempre a fazer 5... Pronto, o centro de Famalicão é PSP, se for periferia já é GNR. Os bombeiros, se for na zona esquerda de Famalicão, é os famalicenses, se for na direita é os bombeiros voluntários de Famalicão. Nunca liguem à 112, polícia, nunca. A não 112 e depois elas... reencaminham ou dizem-vos outra instrução, ligue à polícia da zona. Okay. Portanto, todas estas situações de roubo, de ameaças, que comprometam a nossa segurança, situações de saúde, situações de incêndios, tudo 112. isto é para ligar 112. É o único número que deveria ser mesmo automatizado, qualquer situação, e contrário à intuição que eu própria tinha, é ligar a 112. Porque eu, nestes casos, penso, é ligar para a polícia, é ligar para os bombeiros. Não, é ligar para o pessoal médico. Mesmo que ligaste 112 e não era para 112, eticamente, moralmente estás a fazer a coisa correta. Não há uma lista de situações em que deves... E depois acontece este problema que é, tu até achaste que não era grave o suficiente para ligar 112. E era, e ao contrário, a pessoa também ligou 112 por uma coisa que nem era. Mas imagina, ligas 112 porque, sei lá, cortaste um bocadinho no dedo. Quando chegar ao INEM a chamada, o INEM vai ver que não é importante e vai passar logo à saúde 24. Portanto, são profissionais que atendem e saberão logo, olha, não é para aqui, ligue saúde 24, ou eu passo-lhe a chamada, ou eu já falei com os bombeiros. Pronto, o que eu quero dizer é que não se sintam culpados ou responsabilizados por ligar 112 e o caso não ser para eles considerado uma emergência. Mais vale assim do que tentar adivinhar qual é a polícia, a esquadra da zona. E salvar vidas, porque se não sabemos é melhor logo ir para quem está no topo de pirâmide, para depois elas decidirem reencaminhar. Por isso, sim. então agora o que te vou perguntar é quem é que atende quando ligas 112? Provavelmente é um call center especializado, imagino eu, e provavelmente é uma pessoa que tenta perceber a gravidade. Eu vou dar a resposta curta, é um polícia. É um polícia? É um polícia. Okay. Polícia pode ser polícia da PSP ou da guarda, é quem atende. E ele, que está numa central, ou ela, reencaminha a chamada. A função daquela pessoa, que é um polícia, uma autoridade, é decidir se vai passar a chamada ao INEM, à Proteção Civil, no caso, por exemplo, dos bombeiros, ou à polícia, ou GNR, ou PSP. Ou os dois, ou os três a mesma vez? Também. Se for, por exemplo, um acidente com um sinistro com um carro a arder e seja preciso cortar a estrada, vai a polícia ou a GNR, vai o INEM e vai os bombeiros para apagar o incêndio e para desencarcerar. Pronto. Ou seja, quem, como eu, pensava que é o Teleperformance ou qualquer outra empresa de call center que está por detrás destas chamadas, está errado. É mesmo polícia ou sim. guarda? A diferença se é um PSP ou um GNR é a diferença entre o que nós chamamos o agente, ou o ser agente ou ser guarda, é assim a nominação, é igual, é um agente de autoridade. E ele depois vai passar a chamada. Pronto. Okay. Portanto, tu vais falar no mínimo, em princípio, com 2 pessoas. Ou porque seja, depois a pessoa a quem ele passa a chamada podes falar ou não. É aquele provérbio de ter 2 pássaros... Apanhar 2 pássaros com uma só. Então, portanto, já vimos que é o polícia e diz-me, tu ligas aqui de Lisboa, a pessoa que te vai atender, achas que está em Lisboa, achas que está em Braga, em Faro? Eu imagino que sim, porque
E provavelmente estou errada, não é? Porque provavelmente existe algum centro nacional, porque ninguém sabe de onde que eu estou a chamar. Portanto, o sistema não pode adivinhar por onde quer que Xenia anda. Eu posso estar na fronteira com a Espanha com o meu telefone. Pronto. Portanto, provavelmente é um centro nacional e eu tenho que comunicar a minha posição geográfica. Isso é uma coisa importante as pessoas terem noção. Quem atende pode estar a 300 km de vocês, ou seja, isto não é por áreas geográficas, já foi. E o que estás a dizer da pessoa não saber onde tu estás, a Google e a Apple já mandam esses dados quando ligas 112. E eles sabem onde é que tu estás, conseguem saber ou podem saber. E faria sentido que eles fossem da tua zona. Porque se tu ligares de Lisboa, ele sabe muito melhor onde é que está Almirante Reis do que sabe a pessoa que está provavelmente em Faro. Ou seja, se o 112 quisesse saber onde nós estamos, saberiam que eu estou a filmar aqui. Se tu ligares 112, tu estás a fazer uma chamada de emergência e a sinalizar o teu telemóvel, e eles recebem lá o número do qual tu estás a ligar e conseguem fazer alguma geolocalização, sobretudo se for de um telefone fixo. Portanto, este tipo de... estamos a falar de proteção de dados, portanto, eu não sabia disso. Depende do país e dos protocolos. Por exemplo, o Google, nos Estados Unidos, já tem isto mais aberto. Ou seja, vem mesmo a chamada 112, já é sinalizada. E em Portugal? Além disso, em Portugal não tenho a certeza, teria que perguntar, porque eu conheço só as pessoas que trabalham no INEM, e não as pessoas que trabalham nesta primeira área de atendimento, para saber. Mas eu digo-te com muita certeza que eles sabem a zona de onde tu estás a ligar. Ok, então portanto, eu já fico localizada para a polícia. Se for uma localização por rede, por triangulação de antenas, eles sabem em 500 metros onde é que tu estás. Portanto, não sei se será assim um perigo significativo, porque tu estás a tomar a ação de ligar 112. Sim, ok. E tu vais ter que dizer a morada, portanto, não faz sentido ligar 112 e não dizer a morada. Sim. Portanto, faz sentido que eles saibam minimamente onde é que tu estás. Mas para dizer que as pessoas às vezes ligam 112 e quando lhes perguntam, e já vamos aí, onde é que tu estás, as pessoas dizem, então estou aqui na rua principal. Todas as aldeias, vilas de Portugal têm a rua principal e a rua 25 de Abril e a Praça da Independência. Portanto, tens que imaginar que estás a falar com alguém que não faz a mínima ideia onde é que é Almirante Reis, onde é que é a Avenida da Liberdade, onde é que é a Rua Dom Afonso Henriques de Guimarães. Sim. Está bem? Pronto. Depois, a quem é que essa pessoa pode passar? Já sabemos. Proteção Civil, Segurança, Polícia ou INEM. Segurança, Polícia, por igual. Proteção Civil, also known as bombeiros. Muito. Sim, Polícia ou... Polícia pode ser a PSP ou a GNR. Ou INEM. INEM, exatamente. E agora, antes de passares a chamada, ele vai-te perguntar qual é a primeira coisa é onde é que tu estás e porquê. Não adianta nada. Deixa-me adivinhar, porque provavelmente esta pessoa já pode pôr esta informação no sistema e despachar o carro? Não. Esta pessoa só te vai reencaminhar a chamada. Ok. Mas ela reencaminha já com dados. E a pergunta é, porquê é que o dado mais importante, eu preciso mais saber a morada do que se é um incêndio, se é uma criança, se é um idoso, se está morto, se está vivo, se foi faqueado. Sem morada... Nunca vai ajudar. Sem morada, não interessa. Okay. Podem-te dizer que é um homem de 90 anos com um infarto à tua frente. Podes dizer tudo o que quiseres, que é diabético. Se não tiveres a morada... E perdes tempo a dar estes dados importantes, portanto, que não podem ser usados se não sabes onde estás. Tu só deves responder ao que te perguntam. Ou seja, a primeira coisa, eu tenho que saber onde é que estou. Se eu estou no meio da estrada, então o quê? Vou para o Google e vejo as coordenadas geográficas? O melhor é saberes a rua, o nome da rua, se souberes a freguesia, a cidade, e se tiveres pontos de referência importantes, dizer. Pontos de referência, ok. Vou-te dar um exemplo.
Antes de ir muito mais longe, nós estamos aqui, não é um segredo, perto do Rio, em mais ou menos Parque das Nações. Então, como que eu, se alguma coisa agora acontecer a alguém, o que é que eu digo? Onde que eu estou? Como eu não sei a morada do Exato. sítio onde estou, nem vou dizer que parque. estou no jardim à beira do Tejo, que não serve para nada, eu vou pegar no Google Maps e vou ver o nome da primeira rua mais próxima. Há ali uma rua que faz aqui o Delta Café e vou dizer, é nesta rua. E se eu perguntar o número, eu vou dizer, não sei, ou vou ali e vejo o número. E se eu me perguntar pontos de referência, eu digo que é mesmo junto ao Delta Café e aquela loja ali de bicicletas, como provavelmente a ambulância que vem cá, essa já é de Lisboa. Como o nosso amigo Tiago, que provavelmente... Se for o Tiago, sabe exatamente onde é que nós estamos. O ponto de referência pode ser importante. O que não serve de nada a ponto de referência é dizer que eu estou ali a ver uma fábrica antiga que parece que ardeu, ou um prédio que diz NKOO com 2 homens em cima. Zero. Ou seja, ser super práticos, nome da rua, se conseguirmos número... A freguesia, Parque das Nações, se for, ou Marvila, ou Beato, e... Referências importantes, e a cidade, como o café, sim. Lisboa. A cidade é muito importante. Eu lembro-me de um caso que me contaste sobre a Vila Real, que temos 2 vilas reais em Portugal. E andaram as ambulâncias todas à procura... As duas têm a Têm praça as mesmas central. ruas, sim. Portanto, a chamada era para Vila Real Santo António, mas a pessoa que mora em Vila Real Santo António está tão habituada a chamar Vila Real, que disse que era na rua, vamos imaginar, 1º de Maio em Vila Real, e andaram em Vila Real, cidade e capital distrito à procura, e não encontraram. Sempre dizer qual é a vossa cidade e não pensar que as pessoas já sabem qual que é. Muito bem. Deixa-me ver aqui... então agora, ele vai-te perguntar a morada, tu vais dizer a morada, ou ele ou ela, e vai-te perguntar assim, o que é que se passa? E tu dizes, é um problema de saúde. E ele não precisa de mais, vai passar ao INEM. Tu dizes, é um incêndio, ele não precisa de mais. Tu dizes, fui esfaqueada ou assaltada, se for assaltado, estão-me a assaltar a casa, ele vai ligar à polícia. Se for esfaqueada, vai ligar ao INEM. Ele vai passar a chamada e vai-te atender, vamos para o caso do INEM, que é o que eu conheço, um operador do INEM. Um técnico. Ou seja, espera, se mesmo é um caso de condição de saúde, já o técnico, o polícia, passa a minha chamada para o INEM. Sim. Ou seja, eu vou ouvir outra voz. Vais. Ok. E podes ficar em espera mais 1 minuto. Ok. O INEM atende. Primeira pergunta que ele faz, onde é que estás? Outra vez. A informação é passada, mas ele vai querer saber agora, com mais alguma precisão, confirmar que estás naquele sítio. Sim. Okay. Tá? Se estiveres, por exemplo, numa estrada nacional e souberes o quilómetro, é bom. Como que eu sei o quilómetro? Todas as estradas, por exemplo, todas as autoestradas estão marcadas a cada 250 metros, todas as estradas nacionais têm um pilar a cada quilómetro ou a cada alguns metros. Portanto, se eu estiver de viagem numa rua qualquer, autoestrada, se é autoestrada de bicicleta, normalmente não vou na autoestrada. Não. Mas, por exemplo, numa rua qualquer, então é Google. Se estiver na autoestrada, isto é mais o caso que tu atendes, porque tu vais nas autoestradas a falar pessoas que andam de carro, é ali que a cada quilómetro a pessoa consegue ver. Na autoestrada a cada 250 metros, na estrada nacional também há. Tens uma placa, antigamente eram de pedra e diz EN 10, por exemplo, Estrada Nacional 10, e em baixo 6, quilómetro 6. Ok. Algumas dessas coisas já estão vandalizadas ou desaparecidas, que eu sei. A sorte é que a maior parte das estradas nacionais têm também nomes de ruas, ou seja, a estrada nacional é composta por várias ruas. Por exemplo, teres a Rua da Independência, estar na Estrada Nacional 10. É uma sobreposição. Mas o melhor é no Google e buscares o nome da rua. E se não encontrares esta mesmo, procura a mais ao lado que esteja e está bem. Aquilo que pode acontecer é que tu tens rede, mas não tens internet. Que há áreas onde tu consegues ligar sempre, não? 112. Sim. Mas não tens net. Não? E o que é que tu fazes? Então tens que saber que na Estrada Nacional procuras aquela pedra
onde diz o número, o nome da estrada, ou Sim. alguma referência, ali é difícil saber o nome, se estás no meio de... Não adianta ligares se não souberes onde estás, por isso vais à procura. Nem que tenhas que andar 10 km, não adianta de nada. Ou seja, deixas ali a pessoa Deixas. e vais primeiro buscar... Ou onde vês um carro ou uma bicicleta a passar e dizes, olha, você sabe o nome desta rua? Se não tiver ninguém, estás abandonada, tens que ir. Ok. Porquê? Ficar ali não te adianta de nada. Se não vier a ajuda, não te adianta de nada. A pessoa vai acabar por não melhorar e não chegar ajuda e em algum momento vais ter que sair. Ou esperas que passe alguém, se for uma estrada, pode ser justo e ilícito esperares. Ok. Em último caso, tu has de saber alguma coisa onde é que estás. Olha, eu vinha do Parque das Nações para Marvila. E tentas dizer mais ou menos, mas... A trajetória... Pá, e além disso, todas as ruas em Portugal, no início e no fim, costumam ter uma placa com o nome da rua. Portanto, nunca terás que andar muitos metros, em princípio, para arranjar um nome. Ok. Tá, caso não tenhas internet. Ok. Ok? Então, sempre atenção por onde você Por onde está. andam. Então, a primeira coisa que te vão reperguntar no INEM é a morada. A morada. 2 vezes, então. Preparados para... 2 vezes. E sem Dizer a isso, morada 2 esqueçam. vezes. Não vale a pena dizer que é um velho, que é um novo, nada. Segundo, vão-te perguntar também pontos de referência, como já vimos. Terceiro, vão-te perguntar qual é a situação. E tu vais dizer, é uma pessoa, um homem, uma mulher, ou 2, ou 3, uma idade, olha, parece ter 20, 30, 40, e está, por exemplo, a deitar sangue e tem uma faca. Parece ter sido esfaqueado. Que é provavelmente a primeira coisa que é se está consciente ou não. O momento de ligar, eles depois, o INEM, em princípio, vai, se tu não souberes, se fores um leigo, tu não sabes ver se está consciente ou não, ou podes saber. Tu vais ligar e ele diz-te, olha, mas essa pessoa está com os olhos abertos? Essa pessoa responde? E tu dizes, responde. E vão-te perguntar mais alguma coisa e a pessoa, por exemplo, está bem. Entretanto, eles vão-te fazer perguntas que é um algoritmo e tu vais respondendo, porque eles, consoante as perguntas que te fazem, eles vão decidir quem é que vai ao teu socorro. Então, isto pode ser ou bombeiros, E eles, o operador é que decide. ou INEM. Ou Não, seja, não, estamos a falar no INEM. O INEM é um caso de saúde, é INEM. E o INEM depois, consoante o que tu lhe digas, vai criar uma gravidade muito grave, Sim. médio grave, pouco grave. Sim. E depois disso, vai ver quem é que tem à volta disponível para te ajudar. E vai mandar o que é mais adequado. Adequado, ok. Para ti, é completamente indiferente. Irrelevante. Eles é que sabem. Eles podem mandar, se não for nada grave, os bombeiros daqui do lado. Porque os bombeiros, só para perceber, os bombeiros não são São menos enfermeiros. diferenciados. Ok, menos. Ou seja, faz tudo mais ou menos. Mas os bombeiros têm ambulâncias do INEM no quartel com pessoas que têm cursos específicos para te ajudar. Enfermeiros, sim. Não, bombeiros. Bombeiros. Chama-se curso de técnico de socorro ou de ambulâncias. Portanto, os bombeiros que vão não é qualquer bombeiro, é uma ambulância que está lá. É um bombeiro especial treinado Sim. para ajudar as pessoas numa situação... Que é igual ao técnico do INEM. Ou seja, a ambulância, se é vermelha, se é branca ou se é amarela, é igual. Se quem está lá é um técnico do INEM ou um bombeiro que também tem a sua formação, é igual. Percebido. Pronto. Ok. Depois tens o segundo nível de gravidade, que é a ambulância que leva, é o suporte imediato de vida, que leva um enfermeiro e um técnico. Basicamente, é para situações, em princípio, mais graves. E depois tens a VMER, Viatura Médica de Emergência e Reanimação, que é com médico e enfermeiro. Agora, a VMER, por exemplo, pode estar ocupada. Aqui em Lisboa tens uma no São José, uma no Lisboa Norte, no Santa Maria, uma no Francisco Xavier e não sei se estão, mas tens no Amadora Sintra, que já não é bem Lisboa, tens no... e depois tens ali em Vila Franca de Xira, portanto não há muitas. Portanto, às vezes o INEM pode não te mandar o que é necessário, mas mandar-te pelo menos uma ambulância para te levar para o hospital o doente. Ou seja, sempre há técnico, que é representado por bombeiros,
Ou seja, um técnico de emergência técnico de que pode emergência. ser ter um contrato com o INEM ou ser um bombeiro. Um bombeiro. Não, porque é importante perceber, porque há muita confusão. O que é que faz quando eu vejo uma carrinha de bombeiros, eu penso, mas quem são? Quando eu vejo uma carrinha branca, depois vejo uma carrinha amarela. Mas para este telefonema, Isto não não é importante. Depois, porque eu digo que pode ser uma ambulância de transporte de doentes. Sim. Portanto, se não sabes, é difícil julgar aquela ambulância, por exemplo, que está em cima do passeio. Se for transportar doentes para uma clínica de hemodiálise é uma coisa, se for de emergência é outra, e saber isso já é mais difícil. Mas ali sabemos que há técnicos, enfermeiros e médicos. Mais ou menos Por isso, sim. exemplo, tu que és médico, vais para casos Em bem princípio. graves. Agora, o caso que eu vou depende de como é que o técnico do INEM fez as perguntas, o operador, e como é que a pessoa lhe respondeu. Porque Se é uma pessoa alarmista, logo vai o médico. Depende, cabe ao profissional do INEM saber fazer a chamada. Por exemplo, caso real, o meu bebê de 2 anos está inconsciente e o operador disse, olha, e quem é que está aí a chorar? É ele. Se está a chorar, não está inconsciente. Está bem? Portanto, se o técnico não tivesse feito a pergunta correta, quem é que está aí a chorar, provavelmente iria para um caso mais grave. Ou então, outra presenciada por mim, e o seu filho está inconsciente? Resposta da mãe, ele foi inconsciente a vida toda. Portanto, há que saber fazer as perguntas, não é só um algoritmo de sim e não informático. Há ali uma pessoa que tem muita experiência e que sabe dirigir. Portanto, eu vou para casos gravíssimos e vou para casos que não eram nada graves, mas que alguma coisa falhou no algoritmo. Está bem? Pronto. Depois, o que é que acontece? Enquanto estás a dar informações, o operador do INEM já está a mandar a ambulância. Portanto, não há problema de dar mais detalhes ou alguma coisa, ou ficar na chamada. A ambulância já está a vir a caminho. Ok. Que é confortável saber isso. É, mas não adianta ligares passado 2 minutos ou passado 4 minutos para o mesmo caso. A chamada não se perde, eles não vêm mais rápido, porque tu ligas 10 vezes. Sim, sim. E agora, quero-te perguntar hacks, estratégias que possam melhorar este telefonema. Por exemplo, alguma função no telemóvel que tu possas usar para fazer este telefonema e estares mais disponível para ajudar? Não vamos perder muito tempo aqui com o vídeo. Sim, porque não sei, se calhar auriculares também para eu poder... Alta voz. Alta voz, sim. Pões o telemóvel em alta voz, nem que grites com o INEM, mas eles perguntam-te, está inconsciente ou abana o doente? E tu abanas, não precisas estar ali com o telefone. Até se tiveres que começar suporte básico de vida, que o INEM manda, tu podes estar e eles ficam contigo a chamada toda. A dizer I1, I2, I3, I4, I5. Eles mesmo fazem e dizem fazeres... se comprimir I1 e contam contigo, para tu saberes. Eles não te abandonam. E é outra coisa, pôr o telemóvel com som, porque eles podem te ligar de volta. Sim. Se eles imagina que tu disseste aqui a Rua do Café, e eles chegam ali, e tu estás aqui com a vítima. Eles podem te ligar, olha, onde é que você está? Olha, eu estou mesmo aqui ao lado, eu vou ter com eles. E vais. Porque eles andam ali à procura até. Imagina que ali houve outra pessoa. Aconteceu-me a mim. Fui chamado para uma criança afogada. Na praia de Lessa. E quando cheguei, tinha uma jovem pai de 10 anos com uma insolação, assim, tipo, mal disposta e assim. Eu até liguei para o Codu e disse, é esta a vítima? Porque não bate certo com a criança afogada. E eles ligaram de volta e disseram, é. E eu, quando estou na VMER, também muitas vezes acontece isso. Eu digo, liguem-me de volta à pessoa. Eu quero saber se a pessoa está a ouvir a minha sirene. Por exemplo, naquelas aldeias que a única referência que tens é a Casa Branca. E eu quero, olha, está a ouvir a sirene? Está, então ponha-se à porta. Porque a pessoa está com o marido, imagina, a morrer e não quer vir para a porta, que é lícito. E eu digo, olha, vem à porta para eu saber. Pronto. Portanto, alta voz e sempre... telefone ligado para receber a chamada de volta e dar mais indicações se for para preciso. a equipa. Ou se até, se eles ligarem e o estado da pessoa melhorar ou piorar, por exemplo, já me aconteceu a mim de ligarem e dizerem, olha, é para ir para uma mulher que está inconsciente. Passado 5 minutos digam, olha, a pessoa afinal está em paragem cardiorrespiratória. Porque entretanto foram falando
E já aí, perceberam que é muito mais grave daquilo que se sim, pensava no início. não é que nós vamos de maneira diferente, porque uma emergência vai sempre da mesma maneira, mas é só para eu também ir preparando, porque uma das coisas que nós aprendemos no curso é que, enquanto estás a ir ter com a vítima, podes ir vendo coisas. Como é que se trata, falar com o enfermeiro, estratégia, olha, chegamos lá e tu fazes isto, eu faço aquilo, principalmente quando é crianças que têm pesos de idosos diferentes, é importante. Claro. Então, terminamos aqui o vídeo e fazemos uma simulação de uma chamada? Ou o que fazemos agora aqui? Não, fazes-me agora uma simulação de chamada, a ver se eu aprendi alguma coisa. Está bem, então vamos usar o próprio sítio onde está. E... Então eu ligo. Espera aí, vou-te só pôr uma situação. Ok. Tens ali um Ciclista, homem, ciclista. Vamos fazer isso para um ciclista. Sim, Um ciclista aqui à tua frente, com o travão, aqueles travões tipo os teus, este aqui, meteu-se na roda e caíste de frente, já me aconteceu. Arranhou-se todo, pelo menos isso. Parece estar tudo bem de segurança ou assim, tu viste, e ele está ali deitado a dizer ai. Pronto, é isso. E tu achaste por bem ligar 112? Sim, então eu já vejo que ele está consciente, Sim. não vejo ninguém à volta, portanto assumo que sou eu a primeira pessoa a ligar o 112. Sim. E enquanto vou na direção desta pessoa para ajudar, já ligo o 112. Ok. Não. Podes confirmar a morada, o nome da rua, se calhar? Sim. Então, primeiro, estou já a caminhar para correr, para ajudar o ciclista que lá está a gritar e penso, ok, onde é que eu estou? Eu estou no Google Maps, ok, este é o nome da avenida, eu sei que está perto do café e uma vez saber exatamente onde eu estou, ligo para o 112. Só uma coisa, e porquê é que é importante? Porque há muitos telemóveis que durante uma chamada não têm dados. Exatamente, sim. E depois ter a destreza de fazer uma mudança de aplicação, sair da chamada, idealmente em alta voz, ir ao Google Maps e ver onde estás, é melhor fazeres antes de ligares, é a minha opinião, porque implica alguma destreza. Já estou a chumbar no texto. Bom. Pronto, recomeçando, vejo ali a pessoa que precisa da minha ajuda. Vou correndo, olho para o meu telemóvel, espero que tenha dados, vejo no Google Maps, sim, Alameda tal, café tal, ligo o 112. Ok, então liga 112. Ligo o 112. Não, sou eu que te atendo. 112, bom dia, o que é que você tem para dizer? Olá, estou no Parque das Nações, Lisboa. Nome da rua? O nome da rua não sei, é um parque, mas ponto de referência Café Delta. Mas eu quero o nome da rua. Sabe dizer rua? Diz a rua do café ali ao lado que viste no... Não sei qual é. Tens que ver no Google e dizer, senão ele não chega lá. Mas inventa. Rua do Rio. Pronto, Rua do Rio. Ok. Rua do Rio, Parque das Nações, Lisboa, ao lado no Jardim do Café Delta. Tá bom. Tá bom. E ele diz, olha, e o que é que aconteceu? Há um ciclista consciente que caiu... E um ciclista caído. É que o consciente não me serve de nada, amiga. Isso é para a chamada a seguir. Ok, então eu vou passar ao INEM, é um problema de saúde. INEM, bom dia. Olha, só para confirmar, onde é que está? Estou na Rua do Rio, freguesia de Parque das Nações, Lisboa, ponto de referência Café Delta. Tá, eu por acaso não tenho certeza se é Parque das Nações ou Marbila, mas já de ser ou o Beato, não sei bem, mas está ótimo, melhorou muito da primeira chamada para esta. Olha, e diga-me, que idade tem a pessoa? Deve ter pai 35 anos. É só uma pessoa? É só uma pessoa. E o que é que lhe aconteceu? Parece ter caído de bicicleta. E há muita velocidade? Velocidade? Sim, você viu o acidente? Não. Ok. E diga-me, olha, pode ir à beira da pessoa? Sim. Tem segurança? Sim, tenho segurança. Olha, a pessoa, pergunto-lhe se ela está bem. Olá, está tudo bem? A pessoa respondeu? Sim, respondeu. Ok, então temos uma pessoa aparentemente consciente. Olha, eu já estou a enviar um e-mail para ir para aí, mas se me puder ajudar mais algumas coisas. Consegue, eu sei que é difícil, ver se tem alguma coisa partida, o braço ou assim? Ele está a gritar muito,
pode ter uma Ok, perna partida. e está a perder sangue por algum lado assim em esguicho? Sim, está... Não, em esguicho não posso, não. Não, em esguicho, que senão Sim, não vai se morrer pode. em 2 segundos. Não, tem escoriações. Eu não sei estas palavras. Há a pessoa ali a sangrar, sim. Ok, olha, então eu vou-lhe dizer, fica à beira da pessoa, mantenha-se com o telemóvel, se for preciso eu volto a ligar, aguarde pela emergência e evite mexer na pessoa, porque pode ter fraturado alguma coisa da coluna ou assim, e o melhor é não mexer. Não lhe dê água também, deixe estar aí que a ajuda já está a caminho. Ok, então eu fico lá, não faço nada. Também, provavelmente, digo para outras pessoas que já liguei 112, não deixo ninguém mexer na pessoa. Tenho o telemóvel aceso com Sim, volume. o que é que te quero dizer? O não deixo ninguém mexer na pessoa, legalmente não é correto, só a autoridade é que tem. Nós devemos recomendar a dizer, olhem, o INEM disse. Agora, se alguém chegar e te disser ou eu mexo ou apanhas uma estalada, estás a ser vítima. Isto para dizer Já o quê? faço outra chamada. Sim, para a polícia. isto para dizer o quê? Que muitas vezes eu mesmo enquanto médico, eu posso dizer o que, a minha opinião, assim, mas eu não sou autoridade. Ok. A autoridade é uma pessoa designada para tal, por isso devemos dizer, o INEM disse para não mexer na pessoa e se alguém mexer, tu só tens que quando vier a polícia dizer, aquela pessoa movimentou, se houver uma lesão posterior, É uma Pronto. responsabilidade. e neste caso, eu acho que a única coisa que eu lhe fazia à pessoa, se tivesse aparentemente, era dar-lhe sombra. Sombra. Acho que era assim das poucas coisas que valeria a Vou pena. dar sombra. Pões-te à frente da pessoa e fazes sombra. Sombra mesmo com... Sim, tu, Por ou exemplo. trazes algum guarda-chuva ou assim. Pronto, se calhar agora passamos a chamada 112, fica só um resumo rápido. Antes de ligar a 112, ver a morada, confirmar um nome da rua, idealmente a freguesia e a cidade, ligar a 112, dizer a morada, os pontos de referência e qual é o problema, se é uma emergência médica, se é uma situação de polícia ou se é um incêndio, por exemplo. Emergência médica, atende-nos o técnico, dizer outra vez a morada e se responder às perguntas dele. Quantos anos tem? Não vale a pena dizerem vocês, eu pergunto-vos. Homem, de X anos, como é que está, como é que não está, mexe, não mexe, fala, não fala, não se preocupe que a ajuda vai a caminho. Manter o telemóvel com som, ligado, e avisar as pessoas que já o 112 está ligado. Fantástico. Acho que já assim podemos pedalar com mais segurança e ajudar as pessoas que poderiam precisar da nossa presença. Obrigado, Diogo. De nada, e não se esqueça, se isto for para o YouTube, de subscrever. Sim, e ponham like, outra vez, não porque o Diogo gosta de ver likes ou eu gosto de ver likes, é só para mais pessoas saberem o que fazer para pedir ajuda. E vejam os próximos vídeos porque vamos agora ensinar como é que se aborda este ciclista que caiu ou outra pessoa que pareça que não está bem. Outra coisa, mesmo para este fim de semana, no domingo vai lançar um programa fantástico que se chama Critical Mass, não Critical, but Critical Mass, de crianças a pedalar por Lisboa, e o Diogo vai estar lá com este menino a dar um treino em suporte básico de vida, que vai ser mais um vídeo que vamos fazer. Portanto, quem quiser conhecer mais sobre o que deveríamos fazer para ajudar os outros, venham, vai ser mais ou menos às 2h30, porque dependemos do piquenique que o Camaz vai fazer, e também, obviamente, venham pedalar, todas as descrições vão estar aqui no vídeo. O que vamos ensinar no Critical Mass no evento é suporte básico de vida, que tem 3 coisas. O que fazer quando uma pessoa está engasgada, até porque no contexto de piquenique. O que fazer quando uma pessoa está inconsciente, pôr na tal posição lateral de segurança, e o que fazer quando a pessoa está em paragem cardiorrespiratória, ou seja, está equivalente quase a morrer. Fantástico. Obrigada, Diogo. Adeus.